Oi gente, trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô sentada num lugar diferente. Quis trazer pra vocês um vídeo diferente também. Eu acho que esse vídeo vai ser muito importante pra muita gente que tá aí no YouTube. Então eu resolvi falar um pouco sobre os meus sentimentos no momento. Pra quem não sabe, faz mais ou menos 7 meses agora, vai fazer no caso, que eu perdi a minha mãe. Perdi minha mãe em outubro, dia 27 do ano passado. Então eu acabei perdendo a pessoa que eu mais amava nesse mundo físico. É muito difícil falar. Tem um vídeo desabafando aqui meu do por que ela veio a falecer tão nova. Ela tinha apenas 55 anos, então eu tenho um vídeo aqui em cima se vocês quiserem ver, né, assistir esse vídeo pra entender mais sobre a minha história. Eu não ia nem falar sobre isso hoje, tipo, eu não ia escrever sobre isso, eu não ia gravar sobre isso, tô aqui com a minha listinha dos assuntos que eu vou abordar aqui no canal, mas eu resolvi falar sobre isso, talvez tenha alguém aí do outro lado precisando dessa palavra, tá? Eu basicamente passei pela fase do luto. O luto nada mais é do que você ter alguns momentos, né? Tem fases do luto que você não acredita, é uma fase de negação. Daí tem a fase que você acaba aceitando, tem a fase de barganha, tem a fase que você, enfim, chora demais, não consegue. São várias fases e eu consegui passar por cada uma delas. Graças a Deus, assim, tipo, a fase do luto em si passou. Como é que a gente sabe que a fase do luto passou? Porque você consegue olhar um pouco pra frente, você consegue não ter os sentimentos que o luto te traz, né? Que seria o sentimento de barganha, de negação, de dizer que não aconteceu. Foi, eu não vou dizer pra vocês que o luto passando você não consegue, você ainda consegue viver normalmente, tá? É uma peça da sua vida faltando, é uma chave principal faltando, porque é uma mãe, trata-se de mãe e pai, né? Dependendo da sua relação aí com ambos. E, obviamente que se fosse meu pai, eu estaria também muito e super detonada com a situação, mas foi a minha mãe. Então minha mãe, ela foi uma inspiração de vida pra mim. A minha mãe, ela é quem me fez vencer, fora Deus, né? Ela quem me estimulou a muitas coisas, a buscar os meus sonhos, a ser guerreira, a não envergar, né? Que ela tinha esse ditado: Figueiredo enverga, mas não quebra. Então, isso foi muito difícil pra mim, perder a pessoa que mais me apoiava nesse mundo. Eu tive que aprender a crescer, porque tudo ocorria pra minha mãe. Então, não era com ela, tudo era comigo. Ela não fazia, ela não era ela que resolvia minhas coisas, era eu mesma, mas ao mesmo tempo, aquele apoio moral, aquela coisa, sempre foi ela quem me deu, né? Então, assim, eu queria só deixar pra vocês, assim, nesse vídeo, falando mais ou menos como que eu consegui passar dessa fase do luto. Eu tive que me apegar muito em Deus, muito em Deus. Graças a Deus, tô bem mais presa em Deus até o momento. Não foi fácil sem Ele. A gente fala de Deus, a gente acha que é um ser superior, que a gente não consegue tocá-lo, né? Ele é superior sim, mas a gente consegue tocar, a gente consegue sentir, a gente consegue ouvir. Então eu tive que deixar tudo que eu era nessa vida, tudo, literalmente tudo, porque já nada fazia mais sentido. Tive que deixar a minha experiência em navio, tive que largar dos meus conceitos de vida, tive que, sabe, parar um pouco de tudo que eu tava fazendo e tentar focar naquilo o que é a vida após a morte, o porquê que a gente nasce e morre e quem que é o dono de tudo isso, sabe? Então eu tive que basicamente parar a minha vida terrena e eu tive que buscar muito apoio espiritual, muito apoio espiritual. E o meu maior apoio espiritual foi, com certeza, a esperança de o pós-vida, né? Porque quando a pessoa mais próxima da sua vida acaba indo e você vê que a morte existe, você fica mais sensitiva a ela.
você já não fala mais da morte como um tabu, você já não tem mais medo da morte, porque a pessoa que você mais amou morreu, né? Então, isso me ajudou muito, 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 muito. A vida com Deus, aquilo que fala na Bíblia de morrer em Cristo é lucro, o que não importa as coisas, o seu tesouro aqui na terra, que as traças corroem e tudo se acaba, gente. Então esse foi o conceito de vida que eu consegui me conectar nesse momento, que foi saber que tudo tem um ponto final. Nada que você constrói aqui, pode ser um apartamento, pode ser, enfim, as relações que você tem no mundo, você acaba tendo a sua jornada individual, porque você vai morrer individualmente. A sua passagem para o outro mundo é individual. O seu julgamento, né? Quem acredita em julgamento, mas eu acredito naquilo que Deus fala sobre o ser humano, de você ser uma pessoa boa, de você amar o próximo, de você que na realidade, sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, você não conseguiria fazer isso sozinho, porque nós temos, né, na nossa carne essa coisa adâmica, a gente tem essa parte de ser humano ser muito pecador, muito invejoso, muita vingança, muito ódio. Isso é normal, isso é da nossa natureza, que não é normal, mas eu digo, para o ser humano é normal. Que a gente vê a inocência desses bichinhos aqui, né? A gente acha que, nossa, tipo, eles são muito inocentes, são mesmo, porque a gente não tem nada de inocente. Temos sim uma natureza pecadora. Então, você tem que se desligar um pouco desse mundo, você tem que tentar ver que nada disso daqui é a realidade. Você começa a se apegar mesmo em coisas no sentido pós-morte, de que morrer é lucro, de que isso aqui vai se acabar uma hora. Minha mãe deixou um chocolate dentro do guarda-roupa dela, que ela ia comer depois. Eu até comi o chocolate, postei, né, falando que eu estava comendo um chocolatinho que ela tinha deixado. Isso me entristeceu muito, porque a gente não sabia que nas próximas horas ela viria a ser entubada e não ter mais, não iria mais voltar para casa, né? Então ela deixou tudo como estava. Ela deixou tudo, deixou a bolsa dela daquela maneira que ela sempre arrumava, deixou as coisas dela, deixou tudo como era, sabe? A meia que ela tinha usado. Tem coisas que eu guardo, eu guardo até hoje todas as coisas da minha mãe. Então eu queria passar para vocês essa mensagem, que vocês estão hoje passando por essa mesma situação que eu estou, sem a cura de dentro, que é espiritualmente que essa cura vai acontecer, você não consegue seguir em frente. Você tem que se apegar a Deus, saber que tem algo depois daqui, algo além da vida, e que você vai, a esperança, né, de reencontrar o seu ente querido, a pessoa que você tanto amou nessa vida. É impossível que a gente não tenha mais esse afeto, que tudo isso tenha rompido, que a morte tenha levado todas as lembranças. Então eu não acredito nisso, eu acredito sim numa ressurreição, eu acredito sim numa vida pós-morte com Jesus, e vendo e reconhecendo os nossos entes queridos que nos fizeram tão felizes aqui e nos mostraram o que é o amor de Deus, né? Porque se a gente ama um próximo, e se um próximo nos ama, tipo um amor de mãe que nos gerou, isso significa que Deus nos amou primeiro. Então, eu queria só falar pra vocês agora desse meu pós-luto. Depois de 6 meses, ainda continuo muito... Não vejo felicidade nas coisas que eu via antes. Sinto uma falta enorme da minha mãe, tenho vontade de revê-la em breve. Essa é a vontade maior. A gente vive, eu acho que nessa esperança. A gente que perde a pessoa que a gente mais ama. Então eu sinto em revê-la, sinto em... Antes eu não queria que o mundo acabasse, antes eu não queria que Jesus voltasse, mas hoje eu quero estar em Cristo e quero rever minha mãe logo, quero estar com Jesus, que deve ser, tipo, muito mais gratificante que essa vida aqui. E sabendo que tudo isso acaba, que a vida acaba, a gente acaba dando valor para as coisas mais simples, ao invés do nosso conceito de antigamente, que era dinheiro, sucesso, carreira.
isso tudo se vai, e vai muito rápido. Então, assim, lutem pelo bem-estar de vocês, lutem pela, enfim, pela vida, lutem por adquirir as coisas que vocês sonham, mas sempre lembrando que isso aqui acaba e que logo tudo isso não vai passar de uma fase e uma coisa que já se foi. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês que estão passando pela mesma fase que eu. E o conselho que eu dou hoje, depois de 6 meses, 7 meses, sem a pessoa que eu mais amei nesse mundo, é que vocês busquem a Deus, busquem o lado espiritual de vocês, porque é muito difícil realmente viver sem a pessoa que a gente ama e saber que a morte tá aí. E lembrando também que a morte tá aí pra todo mundo e a gente precisa estar preparado pra ela, a gente precisa estar preparado pra eternidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal. Um abraço, um conforto pra todas as pessoas que perderam seus entes queridos aí no mundo, tá? E que estejam me assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!